Fala galera, estamos aqui para falar sobre Prédio Vazio e é tipo motivo de muito orgulho estar fazendo essa crítica. O filme estreia no dia 12 de junho, mas a gente já conferiu ele em uma pré-estreia que aconteceu aqui em Vitória. Para quem não sabe, a Odisseia é um site capixaba e aqui nós não estamos no centro, nós não, apesar de estarmos muito perto, nós não estamos no eixo Rio-São Paulo. Então, não tem muita sessão de imprensa, não tem muitas sessões de pré-estreia por aqui. Não pré-estreia desse tipo, né, com o diretor. Sessões de pré-estreia normal, o time da Marvel tem. Mas não esse tipo de pré-estreia com uma semana de antecedência, com o diretor, que é um clima muito legal. E Prédio Vazio é um filme capixaba, do Rodrigo Aragão, que é um grande diretor do cinema de terror brasileiro, reconhecido nacionalmente, inclusive, e que foi totalmente gravado em Guarapari. Então, tanto ele quanto a distribuidora, já falei no outro vídeo, falo aqui de novo, obrigado a ambos por trazer o filme para estreia para cá. É uma parada que foi muito legal, foi uma experiência muito legal mesmo. Então, obrigado a todos os envolvidos, né? Não só a distribuidora e o Rodrigo, acho que tem mais gente em volta, né? Tem a Cine Comunicação que convidou a gente, então temos várias pessoas. E o Rodrigo Aragão, para quem não conhece, né, ele é reconhecido nacionalmente. Ele tem alguns filmes de terror interessante, sempre terror de baixo orçamento. Então é um terror muito gore, um terror muito sujo. Um terror que, se você quiser buscar alguma coisa similar, a gente pode talvez tentar criar relações com A Boca do Lixo, por exemplo. Tem muita referência ao Zé do Caixão no cinema como um todo, não necessariamente em imagens, mas né, o contexto todo de como eles nascem, do baixo orçamento. E os filmes mais reconhecidos dele, creio eu, que são o Mangue Negro, o Fábulas Negras e o Cemitério das Almas Perdidas. É, esse que é o último grande filme dele, que passou, inclusive, eu acho que em algum Fantaspoa, alguma coisa assim, foi por lá que eu assisti. Mas vamos falar sobre Prédio Vazio, né? Acabou a introdução do filme. Prédio Vazio é um filme que ele é todo gravado em Guarapari, terra natal do Rodrigo, e Praia dos Mineiros. Só que Guarapari tem uma particularidade, né? Muita gente, e aí inclui os mineiros, muita gente vai conhecer Guarapari por ser um lugar paradisíaco, pelas praias, pelas areias monazíticas, né? Que dizem que tem propriedades curativas. Então, ela é muito mais conhecida pelas paisagens, por esse outro lado. Mas quem conhece, e aí o filme traz algumas dessas coisas, né? Tem a rodoviária, que não é a coisa mais bonita do mundo. Tem na época de cheia, na época de carnaval, tem muito trânsito, tem muita fila de supermercado, acaba a água. Então é uma cidade que ela tem todo um lado caótico. E tem uma outra particularidade, que aí sim é a inspiração do filme, que são os prédios que ficam completamente vazios após a temporada. O que é a temporada que a gente está dizendo? É o verão, né? Aí, claro, fora da temporada tem alguns feriados que as pessoas podem ir para a cidade, mas o pico do turismo de Guarapari é no verão. Então, rola verão, primeira quinzena, segunda quinzena, temos o carnaval. Depois do carnaval, que é o momento em que o filme se passa, os prédios ficam completamente vazios. Todos os turistas vão embora. E tem prédios, a Amanda pode confirmar isso, Amanda aqui do site, tem prédios em que tipo, uma pessoa mora. Então é uma parada que tem ali um apelo de terror. E o filme entra em um desses prédios vazios, o edifício Madalena, para criar meio que uma história de casa mal assombrada, uma história de fantasma, mas em parte tem um lado meio slasher, né, de assassinatos. Ele vai para os dois lados e é muito interessante. Eu gosto muito do cinema do Rodrigo Aragão. Eu acho que é um cinema muito interessante, um cinema muito artesanal. Ele faz as coisas. Ele é o diretor de efeitos especiais, ele é o maquiador na maioria dos filmes. Esse aqui tem uma outra particularidade, que é o fato de ser um filme escola. Então ele contou com a ajuda, 50% da equipe eram pessoas que fizeram cursos com ele, fizeram oficinas. Então ele até comentou sobre isso na pré, né, de como ele distribuiu um pouco esse ofício, mas ele faz essa mistura. E os filmes dele costumam ir muito para um lado folk, muito para um lado mais rural. Aqui ele vem para o urbano. É um filme que ele vai para o lado urbano e eu sinto. E isso não é uma crítica aos outros filmes que não fazem isso, mas eu sinto que fez bem o Rodrigo Aragão vindo para esse lado urbano. Ele tem um caos mais controlado
na mão dele. Então é um filme com menos gritado, é um filme mais. E ele ser exagerado não é um problema. Os outros filmes serem exagerados não é um problema. Mas aqui ele é contido, não no ponto de vista do exagero. Também é porque é um filme com menos sangue. É outra questão que ele comentou na pré. Mas o contido que eu quero dizer aqui é que ele é um filme que ele tem uma proposta muito mais fechadinha. O Cemitério das Almas Perdidas, por exemplo, ele falava sobre muita coisa. Dentro do escopo do que ele queria falar da história era muito grande. Aqui é uma história mais contida nesse ponto, porque ele acaba sendo uma história de amor de mães e filhas em ambos os lados. Então nós temos dois lados da moeda, dois amores de mãe e filha completamente diferentes. Temos então dois lados da moeda, né? As protagonistas do filme, que são mãe e filha, uma mãe que fica presa nesse prédio e a filha vai tentar resgatar ela, e a Dora, que é uma das moradoras desse prédio, uma moradora muito misteriosa e brilhantemente interpretada pela Gilda Nomati. Se eu errei a pronúncia do sobrenome, peço perdão, mas ela tá incrível. Ela é o rosto mais conhecido, quem acompanha cinema nacional, quem costuma ver os curtas que saem, alguns desses filmes de baixo orçamento, com certeza vai reconhecer a Gilda. Ela é incrível, e ela está incrível. O filme usa muito bem a figura dela. E aí quando eu chamei atenção para contenção, de novo, não foi uma crítica ao exagero dos outros filmes, mas eu acho que tematicamente ele é um filme muito fechadinho e o Rodrigo consegue desenvolver essa história de um jeito muito interessante, facilitando inclusive essa transição entre estilos, entre, né, propostas, porque em alguns momentos é uma história completamente uma história de fantasma, tem muitos fantasmas. Quem assistir, fique ligado nos easter eggs, porque tem fantasmas escondidos em vários lugares. É, então é uma história sobre casa mal assombrada, só que num prédio. Mas ele também, como eu disse, é um slasher, então ele ter um tema é muito parecido com o que eu falei de Sinners, né? Sinners ele atira para vários pontos, mas ele sempre tem um aspecto temático que é meio que a raiz do filme. Aqui acontece isso. Então, mesmo quando ele troca subitamente do slasher pro fantasma, ou quando ele mistura as duas coisas no clímax do filme, a raiz do filme tá muito bem controlada. E aí tem um segundo detalhe muito interessante, que como ele é um filme gravado em estúdio, no estúdio do próprio Rodrigo Aragão, em Guarapari, ele conseguiu ter esse caos controlado de forma interessante e brincar muito com o visual. Então, ele consegue brincar muito com o corredor, com os corredores vazios, ou não tão vazios assim, com essa dinâmica, né, do espaço estar no contexto realista vazio, mas no contexto fantasioso não estar tão vazio assim. Ele consegue brincar com algumas coisas de visual, de proporção, que é muito interessante. E os atores se aproveitam muito disso, sabe? É um filme de poucos cenários, mas que aproveita muito bem os cenários que tem, os cenários fakes, mas também aproveita a cidade. Então ele fala muito sobre a cidade, ele usa a cultura da cidade. Também me chamou a atenção como nesse uso da cidade e dos ambientes, na construção de relações, ele consegue inserir um ponto de humor muito legal, que é o namorado da protagonista. Se eu não me engano, é interpretado pelo Caio Macedo. E ele é muito engraçado, ele tem tiradas muito boas, sabe? É ele que carrega as tiradas sobre a cidade. Por mais que a menina também não seja de Guarapari, por exemplo, ele traz esse olhar de fora de alguém que chega em Guarapari pela primeira vez. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tá maravilhado com a cidade, ele descobre esse outro lado da cidade e ele faz algumas tiradas muito interessantes de novo, parece que o filme tá tirando para todo lado, mas consegue encontrar muito bem esse equilíbrio de ser um filme muito divertido. É um filme que tem bons jump scares, se você se interessa por isso dentro de um filme de terror, mas ele também é um filme que te faz rir, é um filme que te deixa incomodado em outros pontos, é um filme que usa o suspense psicológico de forma muito interessante. É um balaio que mistura muitas coisas, mas mistura de forma muito interessante e principalmente de forma muito divertida. Então é um filme que eu super recomendo. A minha nota é 4 de 5. Eu acho que tá entre os filmes do Rodrigo Aragão que eu mais gosto. E, de novo, isso não é um demérito aos outros filmes, mas eu me diverti muito na sessão e no todo. Também foi o primeiro que eu vi no cinema, né? Então isso pode contar um pouco.
quem sabe, não tenho certeza. Mas fica a dica, o filme estreia no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, como o próprio Rodrigo falou, um filme de terror é ótimo para assistir em casal, né? Se a pessoa toma um susto, ela pega na sua mão, assim, né? Tem uma parada que dá para aproveitar muito bem o filme de terror. Tem uma adrenalina, tem o riso, tem. E é uma história de amor, no fim das contas. Prédio Vazio, apesar do nome não dar a entender isso, é uma história de amor entre mãe e filha, mas também tem outras histórias de amor ali dentro. Então, fica a dica, assistam. A primeira semana para esses filmes é muito importante pro filme nacional e principalmente pro filme nacional de baixo orçamento. Então, tentem assistir no cinema Prédio Vazio. Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo, assistir ao filme, vai curtir a experiência. É muito legal. O cinema capixaba é muito bom e, infelizmente, não chega com tanta frequência no Brasil todo, assim. Mas Prédio Vazio aparentemente terá uma distribuição muito legal e que promete chegar em vários cantos. Então, é isso. A dica é assistam. E até a próxima.